E aí, pessoal? A pergunta mais comum hoje nas redes sociais, em especial nos grupos de WhatsApp, e aí? Alguma notícia? Vai acontecer alguma coisa? Pessoal, não vai acontecer, do meu ponto de vista, na minha humilde opinião, não vai acontecer nada. Nós esperamos demais, né? O tempo já foi o suficiente para que o governo Bolsonaro, em especial o presidente Bolsonaro, tomasse alguma medida no sentido da garantia da lei e da ordem e, no momento mais crucial, não se sabe a razão, não podemos cobrar perfeição do Bolsonaro, afinal de contas, eu posso dizer que desde a nova república ele foi o melhor presidente, né? Aquele presidente que de fato governou para o povo durante 4 anos. Ele pegou as contas em frangalhos, conseguiu recuperar e conseguiu dar lucro, né? Beneficiando os mais pobres, né? Enfrentou uma pandemia, enfrentou uma guerra externamente, mas que trouxe consequências para o Brasil. Não foi pior porque ele soube negociar com o governo Putin. Fez renascer o sentimento de nacionalismo nas pessoas. O sentimento de brasilidade imperou no coração da maioria da população brasileira, maioria esta que resolveu reelegê-lo a presidente da República. Portanto, o sistema reagiu, não permitiu que ele fosse reeleito, fraudaram as eleições, ameaçaram os conservadores, todos aqueles apoiadores do presidente, retiraram da prisão um gangster, né, um marginal, o maior criminoso que esse país já teve. Ele foi tirado da prisão para condenar uma nação. Então, há uma responsabilidade muito grande no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, em particular na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, nesta iniciativa de salvar um ladrão e condenar uma nação. Foram atos antirrepublicanos que trará certamente consequências irreparáveis para todo um país. E se há uma coisa que faltou durante este processo, foi atos de coragem por via institucional, de pessoas que têm poder para agir, né, de forma republicana. Eu particularmente não condeno o povo. Eu nunca vi na minha vida, e olha que eu tenho hoje 54 anos, eu nunca vi tanta mobilidade social por uma só causa. Caminhoneiros, motoqueiros, índios, brancos, negros, pessoas das mais variadas instituições populares, né, se reuniram nas principais capitais para apoiar um presidente da República, né? Ficou em nossas memórias 7 de setembro, o 1º de março, os milhões de pessoas concentrados em Brasília, chegou a ser confundido com um pomar de girassóis e por aí vai. Infelizmente, o presidente da República não tomou aquela medida que iria concluir, né, a sua gestão com uma nota 10. Não se sabe o porquê, mas a garantia da lei e da ordem virou um consenso entre os patriotas, ou seja, entre a maioria. Eu acredito que quase que 100% dos apoiadores do governo Bolsonaro concordam que a única alternativa seria uma GLO, não é? Através do artigo 142, seria uma medida constitucional para salvar o Brasil de um golpe dado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por ministro do STF. Isso não foi tomado. E agora as ariranhas estão avançando. Eu temo particularmente pela vida do presidente Bolsonaro. Ele ainda goza de imunidade parlamentar e esta imunidade parlamentar ela funciona como um leão que está tomando conta dele e protegendo-o das hienas que querem devorá-lo, uma vez ele estar debilitado.
Acontece que quando ele passar o bastão, que seja de maneira formal ou não, seria a passagem da faixa, o Lula assumindo a presidência da República quer dizer que esse leão protetor, que é a imunidade parlamentar, sairá de perto do presidente Bolsonaro e de seus familiares. Qual a consequência disso? As hienas irão avançar sobre ele, sobre seus familiares, irão invadir seus bens, irá haver uma verdadeira destruição de reputação, e olhe lá se ele não ser preso em menos de um ano. O Lula, ele está cheio de ódio e assumiu com este rancor no coração, prometendo se vingar não só do Bolsonaro, mas também do Sérgio Moro e todos os seus desafetos. Terá o apoio de todos os chefes de Estado do Foro de São Paulo, terá o apoio do Supremo Tribunal Federal, na sua maioria, pelo menos 9 dos 11, dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e isso já é um indicativo para que o Bolsonaro se torne inelegível. Esperem isso, pessoal, não espere o melhor. Pela falta de coragem, infelizmente, tenho que dizer também do presidente da República, uma vez já temos informação que a maioria dos comandantes do alto comando, pelo menos do Exército, estão dispostos a cumprir o artigo 142, embora foi divulgado o nome de 3, né? Inclusive o comandante Richard, do Comando Militar do Nordeste, o comandante Tomás, e Damp, do Comandante Militar do Sul. Mas a grande maioria, né, pelo menos os outros 11, estavam com o presidente. Portanto, a palavra final, porque ele, enquanto chefe do Poder Executivo, seria ele para invocar o artigo 142 e dar a ordem para que os militares dominassem o cenário político e fizessem uma varredura no nosso país, começando prendendo por crime, né, contra a soberania nacional, o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, o presidente ficou em silêncio e mais recentemente apareceu chorando numa cerimônia militar, o que isso denota, ou pelo menos dá a impressão de fraqueza, né, perante todo o cenário que se volta contra ele, e um homem em silêncio e chorando como chefe de Estado, alguém que foi considerado o presidente mais popular de todo o mundo, né, dos dias atuais, realmente é muito preocupante. É preocupante para ele, para sua família, em relação ao que virá depois. Resta para nós, patriotas, claro, nunca deixar de acreditar. O artigo 1º ainda está lá, dizendo que todo poder emana do povo, embora, na prática, o povo tenha sido colocado no lixo, ou em último local. Eu vi hoje pela Jovem Pan o Davi Alcolumbre lá no Senado, sorrindo porque a PEC da transição, né, e do fura-teto estava sendo aprovada, ou praticamente aprovada. A alegria do Rodrigo Pacheco, né, a Luísa Mercadante se articulando como um verdadeiro articulador do novo governo, e a alegria das ariranhas ou das hienas, né? Haja visto o cofre estar com a chave em suas mãos a partir de 2023. Eu tentei, enquanto cidadão, assim como muitos outros, e expresso aqui a minha gratidão a todos aqueles que lutaram até o fim, em frente aos quartéis, fazendo militância política, acreditando na democracia, mas é uma sensação de que a vitória está muito distante ainda, né? Não está tudo perdido, portanto, até agora o mal tem prevalecido politicamente, infelizmente.
Eu peço a Deus que haja um milagre, né? E lembro daquela passagem quando Israel, em 67, quando foi cercado por seus inimigos lá no Oriente Médio, Israel tinha tudo para perder, parecia tudo perdido. E aí aconteciam coisas estranhas, misteriosas, que fazia com que a nação de Israel prevalecesse. Aqui no Brasil ainda existem muitos cristãos que oraram, que intercederam, que fizeram campanhas e que levam a sério, sim, o nosso Criador e seus princípios e valores que foi deixado para nós através do menino Jesus. Então não podemos esquecer que existe, além dessa guerra, uma guerra espiritual. De um lado tem um sistema, né, que está prevalecendo, mas no reino espiritual o nosso Criador sempre vence e será feito à vontade dele. Um forte abraço a todos e vamos a cada dia não tirar a esperança, vamos acreditar e dar a nossa contribuição em nossos pequenos atos, em nossas falas, em nossas atitudes, em nossos exemplos. Vamos passar para nossos descendentes aquilo que nós aprendemos e ensinar o caminho que deve andar. A coisa certa, não vamos ter a sensação de que está entregue ao mal, ao estilo de vida profano e nós tenhamos que nadar nesta corrente. Não. Vamos tombar, ainda que seja nadando contra esta corrente, porque nós temos um grande aliado e este aliado, com certeza, ele dirá o caminho certo e dele virá a solução dos problemas do nosso Brasil. Forte abraço a todos.